A petralha Gleisi Hoffmann, ela incita a população contra a justiça brasileira. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a petralha Gleisi Hoffmann corre o risco de ser presa justamente pela atitude, ainda mais atacando Sérgio Moro e dizendo que Moro é corrupto justamente por ser conduzido a qualquer momento ao Supremo Tribunal Federal. Fica aqui porque eu vou contar para você em detalhes o que Gleisi Hoffmann insinuou e acusou o ministro Sérgio Moro, e eu acredito que desta vez Gleisi pode pagar caro justamente por isso. Vocês lembram dessa passagem aqui? Janaína Pascoal chegou a afirmar que Gleisi Hoffmann pode ser presa preventivamente a qualquer momento por incitar ações contra a justiça. Esse assunto circulou aí na justiça, circulou na imprensa brasileira há uns 2 anos, não deu em nada. E tudo neste país parece mesmo acabar em pizza quando se diz que vem por parte de parlamentares. Mas dessa vez eu espero que algo verdadeiramente aconteça. Preste atenção aqui no destaque desta matéria do Antagonista. Gleisi acusa Moro de corrupção. É isso mesmo. Gleisi acusa Moro de corrupção. E como se não bastasse, né? Eu trago para você uma informação aqui no próprio Twitter da oficial da Gleisi Hoffmann, onde ela cita até artigo, né, do Código Penal brasileiro e diz que Moro está cometendo corrupção passiva justamente por essa história do Supremo Tribunal Federal. Qual é o medo do PT? Qual é o medo da senhora Gleisi Hoffmann? Qual a preocupação do PT pelo fato de a qualquer momento o Sérgio Moro assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Será que seria o medo da senhora ir para a cadeia? Será que seria o medo de acabar o esquema, né? O esquema vergonhoso da soltura de bandidos presos pela maior operação do mundo, que é a Operação Lava Jato? Será que seria esse o medo da senhora? O tenebroso medo do PT? Nós vamos entender. Sejam muito bem-vindos ao canal Deus Acima de Todos Oficial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. De corrupção, pois é, a senhora Gleisi Hoffmann acusa o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, por corrupção passiva. Veja o que ela disse em seu Twitter, assinando a acusação, e depois a gente faz a análise da Janaína Pascoal para poder entender um pouquinho aqui. Preste atenção. Artigo 37 do Código Penal: corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sem razão dela, vantagem indevida ou acertar promessa de tal vantagem, no que incorreu o Moro a barganha da vaga do STF. Preste atenção. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, está fazendo uma acusação gravíssima contra o ministro Sérgio Moro, citando o artigo 37 do Código Penal brasileiro, dizendo que Moro está cometendo ou cometeu corrupção passiva, entre aspas, ao solicitar ou receber para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou seja, mesmo antes, né, de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, vantagens indevidas ou aceitar promessa de tal vantagem,
no caso como ministro do Supremo Tribunal Federal, das mãos de Moro, aí citando o artigo 317 do Código Penal, coisa que o PT entende muito bem, entende de corrupção, né? Mediante a esta matéria que está circulando aí na imprensa, aonde Bolsonaro, né, o G1 aqui traz que Bolsonaro prometeu a Moro, né, que colocaria Moro no Supremo Tribunal Federal. Então a Gleisi Hoffmann já trazendo essa questão e acusando Moro de corrupção, está aí no próprio artigo da Petralha. O antagonista traz a informação, inclusive com um título, dizendo que a Gleisi Hoffmann afirma, né, que o Moro é corrupto, né, justamente por ter cometido essa infração no Código Penal. Mas o que diz hoje, né, Janaína Pascoal, uma das deputadas federais mais votadas, né, do Brasil, em relação a Gleisi Hoffmann em outra oportunidade. Preste atenção aqui. Janaína Pascoal chegou a afirmar há mais ou menos uns 2 anos atrás que Gleisi Hoffmann poderia ser presa preventivamente a qualquer momento por incitar ação contra a justiça brasileira. A jurista Janaína Pascoal, ela chamou a atenção para que o fato de que o discurso assumido pela, na época, hoje deputada Gleisi Hoffmann, que era ré, né, no caso, era ré por corrupção nos vários segmentos, e no caso, né, ela é a presidente do PT, e ela poderia ser presa antes mesmo de seu julgamento, ao qual, se eu não me engano, Gleisi Hoffmann foi absolvida desse processo, tá? É uma informação que, inclusive, eu gostaria que a minha equipe levantasse para mim, e nós vamos trazer aqui para quem está acompanhando o Top Tubo Famoso. Para Janaína Pascoal, Gleisi Hoffmann, não se pode descartar a intenção feita por Gleisi, né, na manifestação violenta que possa levar à sua prisão. Quer saber, né, da bem da verdade? Olha o que diz, né, a Gleisi Hoffmann, a Janaína Pascoal, naquele momento em que ela fazia veementes acusações contra o próprio Sérgio Moro, a justiça brasileira e o Moro, na época, como juiz da Lava Jato. Preste atenção. Penso que a presidente do PT também haveria de ler a sentença, aí não por questões acadêmicas, mas por questões práticas, ao justificar a condução coercitiva ao ex-presidente Lula na época. O juiz Moro explicou que a medida na época foi necessária por algumas razões. Primeiro, a condução coercitiva foi necessária por interpretação telefônicas e indicativa, né? Indicavam que Lula sabia que sofreria busca e apreensão naquele tempo. Então, Gleisi Hoffmann ataca o juiz Sérgio Moro naquela época, justamente pela condução coercitiva, falando um monte de bobagem sobre o Moro. E agora, como se não bastasse, a história se repete. Gleisi Hoffmann ataca hoje Moro como ministro da Justiça. Se naquela época Janaína Pascoal chega à conclusão, né, de que a Gleisi poderia ser presa pelo seu discurso de insulto e violento, né, contra, na época, o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, causando então um verdadeiro tumulto e acusações gravíssimas contra a justiça brasileira, que dirá hoje diretamente como ministro de Segurança Pública, ministro da Justiça no Brasil, ao qual acusando o Bolsonaro de corrupção, não só o Bolsonaro, né, acusando o Moro de corrupção passiva por ter recebido vantagens e ter aceitado o cargo de ministro, de olho no cargo de ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, como um corrupto, né? Eu quero aqui saber
a sua opinião a partir de agora aqui no Top Tube Famosos. E espero que as autoridades brasileiras se manifestem. Espero que as autoridades brasileiras se manifestem após a acusação gravíssima em seu Twitter de Gleisi Hoffmann, afirmando que o Moro cometeu um crime do artigo 317 do Código Penal como corrupção passiva por aceitar uma promessa e aceitar um cargo no governo federal, de olho já no Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade é que eles estão desesperados com o Moro. A bem da verdade é que o PT está apavorado com o Moro. Não só o PT, mas os partidos e os corruptos deste país nos mais variados segmentos da sociedade, porque sabem que com o ministro da categoria de Moro no Supremo Tribunal Federal é cadeia na certa para todos eles. Opinião, direito constitucional de liberdade de expressão. Este é o Top Tube Famosos. E eu quero a sua opinião aqui a partir de agora. Vamos lá? Gleisi Hoffmann afirma que Moro cometeu corrupção passiva, né? E aí infringindo o artigo 317 do Código Penal. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui, compartilhe nas suas redes sociais preferidas e já dê o seu like nessa matéria. Voltamos daqui a pouco com muito mais informações para você. Brasil acima de tudo e Deus acima de